FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. Eu sou Yara Shoa, editora do FitBR News, o portal de notícias da Fitness Brasil. E hoje eu recebo Luiz Amoroso, arquiteto, consultor, tem muita história no fitness. Ele é uma lenda e eu posso hoje chamá-lo de meu amigo, né? Seguramente. Eu diria que, primeiro de tudo, amigo, Que bom. que esses são os melhores e os grandes valores que a gente tem na vida, né? O nosso maior patrimônio são os amigos. E esse é um grande prazer de atuar no mercado, onde você forma uma rede de amigos e apaixonados pelo mesmo objetivo. Isso é muito bom. Quantos anos de fitness? Olha, eu comecei em 89, tá certo? 36 anos, então. Comecei como professor de natação, a Hum, gente até em alguns momentos falamos sobre isso, então já tem uma história longa, legal. Então você já viu muita coisa, né, Amoroso? bastante. E você estava me falando um pouco sobre como as coisas estão, aceleradas, né. A gente começou a conversar nos bastidores falando de tendências, né, você falou do mercado dinâmico, você falou assim para mim: "Lembra o ano passado quantas pessoas estavam falando de inteligência artificial e quantas hoje estão?". Me fala um pouquinho sobre essa sua visão desse mercado dinâmico e acelerado. Não, isso é muito interessante, porque vamos andar um pouco no tempo, né? Antes da primeira Fitness Brasil Expo, ex-IRSA, Uhum. nós íamos aos Estados Unidos, na IRSA, agora HF, justamente para entender o que vem pela frente. Nós estávamos sempre, na época, eu diria uns 4 anos atrás dos Estados Unidos. Então, nós íamos aos Estados Unidos para entender o que está acontecendo no mercado de equipamentos, gestão, marketing, e voltávamos para cá com um tempo para aterrissar as ideias, né, os insights, as inspirações que a gente tinha. E tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a velocidade de mudança do mercado, ela é exponencial. O mercado é extremamente dinâmico, as coisas acontecem rapidamente, e o que eu estava comentando com você justamente é que o prazo de um ano para um evento como esse, ele acaba estando um pouco atrás do ritmo do mercado. Não que isso seja uma falha, claro, não há como está estruturando eventos a cada 6 meses. Mas se nós olharmos do ano passado para cá, o que a gente vê na feira é uma leitura do que o mercado já consolidou. Por exemplo, tecnologia. Então, a tecnologia que abrange desde o sistema, o ERP que a academia usa, até realmente a inteligência artificial. E é interessante a gente observar nessa migração a relevância. Então, há alguns anos, nós tínhamos basicamente o que? Eu sempre leio o corredor principal. Aham. O corredor principal, que é a via arterial do evento, ele reúne as empresas que estão mais investindo. Aham. E a leitura é: nós temos hoje um corredor principal tomado pela tecnologia. A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Já não são mais os fornecedores de equipamentos, não que eles não sejam relevantes, mas a corrida é tecnologia. E é interessante porque se a gente observar em todos os sistemas, a palavra-chave é IA, Aham. coisa que no evento passado, assim como eu tivemos juntos, não se falava em IA. Aham. Tínhamos palestras de alguns visionários falando de IA e o pessoal olhando e falando: não sei não se isso vai vingar. E hoje é realidade. E a IA, ela está presente, e a tecnologia, não apenas no aspecto de sistema, mas nos equipamentos também. Então, veja que interessante. Isso aconteceu e se consolidou no mercado, e quando você vem para a feira, você realmente olha para isso e diz: caramba, é realmente veio para ficar. Então, se alguém sa eu devo me atentar a isso? Não tenha dúvida. Esse é a corrente, é a otimização, é a eficácia, é sanar
deficiências da gestão por meio da tecnologia. E qual a sua relação com a IA? Você usa no seu dia a dia, pessoal e profissionalmente? Então, né, a gente já conversou algumas vezes. Eu era devoto do Excel e continuo. Não, é ótima ferramenta, ainda é E viva. continuo devoto do Excel. Mas isso traz assim uma relação muito próxima com a tecnologia, né? E aí a gente tem a IA. Sem dúvida, a IA não substitui as pessoas. Ela permite que nós, humanos, nos dediquemos a relacionamentos, a estratégia, a pensamento. Ela nos ajuda a ganhar tempo. Eu sou um usuário fervoroso da IA, extremamente comprometido com ela. E o que eu faço atualmente é eu peço para ela analisar a consistência das minhas planilhas. Então eu continuo com o meu Excel e digo a ela: faça uma análise crítica, encontre oportunidades, inconsistências, e sempre tem um detalhe que ela traz, e eu falo, pô, verdade, isso aqui poderia ser melhor tratado. Sobre a IA, se você é autodidata ou se você procurou ajuda em algum lugar. Ótimo, bastante interessante, né? Eh, Retomando ao tempo das idas à Irça americana, o que que isso trouxe? Como gestor do conhecimento, ia em busca das próximas tendências, e ao regressar, o meu papel é treinar a minha equipe, né? Treinar os nossos times, para justamente buscar novos níveis. Então, ao longo do tempo, eu desenvolvi essa capacidade de desenvolver treinamentos, treinar pessoas, ensinar pessoas. E justamente a IA, ela é esse processo. Você treina a IA para ela atuar de acordo com a sua lógica. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, autodidata, relação de construção. E eu vejo o seguinte: a qualidade da resposta da IA está diretamente relacionada à qualidade da sua pergunta. E é nesse sentido que eu tenho total segurança em afirmar: a IA não substitui seres humanos. Ela responde a seres humanos que desenvolvem perguntas de uma forma estruturada e dirigida. Então, a IA é excelente, mas se você não colocar ela exatamente o contexto, o que que você precisa para ter uma boa resposta da IA? O contexto. É Uhum, você situar aquilo que você está levando para ela dentro daquele cenário que você se encontra. E nesse contexto, você dirigir a resposta. aham, Porque se você não trouxer o conceito e não dirigir a resposta, ela traz uma abrangência evasiva, aham, aonde você não tem conclusões. Então, é bastante interessante porque é um processo construtivo e quando você tem pontos interessantes na sua relação com a IA, você diz a ela, por favor, salve na sua memória uhum, que diante dessas situações, a sua ação deve ser dessa forma ou de outra. aham, Então, é muito interessante, porque a cada trabalho que você desenvolve com a IA, você a torna melhor para atuar contigo. É uma relação piloto e copiloto. aham. É bastante interessante É. isso. E fazendo um exercício futurista, a gente olhou para 2024, está falando de 2025. Como é que você enxerga toda essa evolução IA e outras tecnologias em 2026? Dá para viajar um pouco nisso? Eu diria para você que o futuro ele está na linha do tempo de progressões, tá certo? Então, essa questão de astrologia, prever o futuro, eu não caminho muito nisso. Mas o que que a gente consegue entender? Que toda a tecnologia ela está trazendo mais assertividade, objetividade, menos desgastes e melhores resultados.
O que que a gente pode falar sobre o nosso mercado fitness? É uma adesão à tecnologia. Os gestores que ainda não estão com esse foco na operação, passo a passo, vão entendendo que ele pode fazer mais e melhor com tecnologia. Então, se a gente for olhar para 2026, é uma presença maior da tecnologia Uhum. como suporte, É. para que você, gestor, tenha a tarefa que é indelegável, que é analisar dados, traçar estratégias, isso é indelegável. Uhum. O que ocorre é que, num passado próximo, o principal atribuição de um gestor, principalmente aquele independente de uma academia, era colecionar informação, é buscar informação, né? Agora, isso tudo funciona bem se você tiver bons processos. Então, já traçando um pouco de visão de futuro, eu vejo que a tecnologia está presente, mas a tecnologia, ela não vai no teu teclado Uhum. dizer se alguém visitou ou não. Aham. Então, eu vejo que a demanda ela vai levar para o caminho de eu preciso ter melhores processos. Porque com processos eu tenho informações consistentes. Com informações consistentes, eu consigo explorar ao máximo a tecnologia. Uhum. Esse é um caminho que a gente pode colocar como tendências. Então, Uhum. assim, processos, metodologias, como fazer as coisas. Você gostaria que no ano que vem alguém que te escutou agora em 2025 chegasse para você e falasse assim: você estava certo, amoroso, eu estava ficando para trás sem usar tecnologia, sem usar IA, né? Acho que a gente espera isso, a evolução de todo mundo, É, né? na verdade, as atuações, né, aqui como palestrante, elas são muito ricas por isso, né? Você tem as pessoas que retornam e falam, olha, quando eu vi pela primeira vez que eu preciso fazer, pô, me pareceu estranho, mas vou te dizer uma coisa, hoje eu faço e funciona pra caramba. Porque, na verdade, né, não é que nós, você detenha em mãos a sabedoria suprema. A diferença é que eu erro mais. Então, errando mais, eu começo a entender aquilo que não dá para continuar errando desse jeito. Aham. Então, aí você olha e fala, poxa, então o caminho é esse. O caminho do processo, ele é irreversível. Por quê? A gente trabalha, né? A venda, a venda, né? A inscrição de um aluno, hoje ela é resultado de uma série de funis, né? O Uhum. funil do marketing. E começa com números enormes e você vai trilhando até chegar à venda. E se você não tem um processo para acompanhar essa jornada, você acaba não otimizando os seus investimentos e não leva a bons resultados. Então, processos são fundamentais. É. Outra coisa que a gente observou, tem observado durante a feira, é a expansão, o crescimento de franqueadoras, né? Que também já não é uma tendência, já é uma realidade, né? Com certeza. Então, veja só, nessa leitura, né, do que a feira desse ano traz para nós. A tecnologia muito presente, a IA, e essa chegada em volume das franqueadoras, que é uma realidade no mercado. Mais uma vez, a feira reflete aquilo que vem se consolidando no mercado. E nesse aspecto, a feira já não é mais um evento que reúne apenas operadores, mas principalmente interessados, investidores no mercado. Então, o que a gente vem acompanhando é um crescimento da presença dos franqueadores, e esse ano deixa bastante claro, não só em volume, mas em relevância dos estandes. E isso mostra a diversificação do mercado. Hoje você tem diferentes portas de entrada para o mercado. Você tem franquias de diferentes volumes de investimento, que vai de pequenas a grandes negócios. Então, que é uma realidade no mercado. E qual é o grande benefício ou alguns benefícios de ser um franqueado? Vamos lá, são vários.
a força da marca, tá? Atuar na prestação de serviço, né? Eu diria que nós somos vendedores de sonho. Quando você abre uma academia e alguém vem te procurar, ele acredita que você vai realizar o sonho dele de estar em melhor forma, perder peso. Ele deposita a confiança. Isso é intangível. Então, uma marca nova, ela passa por uma prova de valor, até você gerar resultados, você ter indicação dos próprios seus clientes. Então, lançar uma nova marca te requer investimentos para consolidar essa marca, te requer tempo de maturidade, tá? Isso significa dinheiro. Esse eu acho que é um primeiro aspecto. A marca, ela traz credibilidade. O marketing corporativo, se você está embaixo de uma franquia, você já tem todo um esforço para divulgar essa marca. O que você precisa dizer é que, olha, eu estou aqui. Diferente de quando você está com uma marca própria e você precisa dizer quem você é e onde você está. Ah, facilidades como um acompanhamento de implantação e suporte. Isso tem relevância, mas também tem um custo, que é justamente o royalty que você paga ao franqueador. É importante analisar, para quem pensa em franquias, colocar as duas medidas. Aham. Ao mesmo tempo que você tem vantagens, você tem um custo. Ou seja, uma parte da tua margem é dedicada ao royalty. E aí a análise é: eu vou vender mais estando associado a uma marca que compense o royalty? Maravilhoso. Então, é uma questão de estudo e também de perfil. Existem investidores que querem lançar o seu próprio negócio e também existe uma questão de diferenciação. Você, por exemplo, está num mercado onde existem diversas franquias com o mesmo posicionamento, basicamente hoje, se nós analisarmos o perfil das franqueadoras, elas estão mais focadas no nicho de academias com 1.000, 1.500 metros, alto volume, e existem excelentes oportunidades, né, que a gente vê crescendo, como aquela famosa academia de bairro. Eu quero fazer uma academia menor, com menos gente, mais relacionamento, e para isso eu vou lançar a minha marca, porque eu não quero conversar com toda a população, eu Uhum. quero conversar com os 5 quarteirões para cá, 5 para cá, 5 para Aham. lá, eu quero ter uma comunidade. Então, também esse é um perfil. É. Você pode pensar em eu quero explorar um nicho de mercado. Eu não quero entrar no mesmo nicho aonde os franqueadores. Claro que cada franqueador tem os seus diferenciais, cada franquia tem os seus diferenciais. Mas o que que elas têm em comum? Unidades, digamos, a partir de 1.000 metros, tá? Volume de 2, 3 alunos por metro quadrado. E aí você tem elas ocupando com os seus diferenciais, com as suas características, os posicionamentos, mas um nicho no mercado, um lugar no mercado onde elas concorrem entre elas. E na Fitness Brasil Expo 2025, você comandou um painel também, uma sessão bem interessante sobre condomínios e incorporadoras, né? Também é um segmento que está crescendo, que você tem visto mais interesse desses grupos de hotéis e construtoras na área fitness? É bastante interessante, né? Nos fornecedores de equipamento, isso para todos, né? Uma fatia significativa do negócio, e existem fornecedores de equipamentos que têm o mercado não academia como prioridade. Ele é forte, ele é muito forte. O volume, o home, o fora do institucional
ele é muito forte. Então, o mercado de condomínios e pessoas, né, que têm as suas academias em casa, é um mercado extremamente forte, que até então hum, não vinha sendo representado dentro do evento. Então, falando primeiro do mercado de condomínios e empreendimentos imobiliários, é interessante porque vale fazer uma análise nos lançamentos de empreendimentos. É. Muitos lançamentos hoje destacam a academia. Hum. Ao invés de destacar a fachada do edifício, a questões do condomínio, ele destaca a academia. Ah, o que que isso tem a ver? Isso tem a ver com o próprio papel da academia, que ela deixou de ser o palco da performance para ser um hub de saúde, onde conecta você com seus resultados, avaliação, suas atividades. E ter uma academia, ótimo, você está incluído nisso. Você pode fazer seu treino na academia, utilizando o aplicativo que você usa na academia institucional. Então, é um mercado que é uma extensão do mercado de academias. Então, os empreendimentos imobiliários, né, os condomínios, é uma demanda crescente e um fator de diferenciação à academia. No mercado imobiliário, também, eh, nesse intervalo de um ano do evento para cá, eu desenvolvi, por exemplo, alguns trabalhos para construtoras, em dois sentidos. O primeiro é como dimensionar e o que prever numa academia de um edifício, de um condomínio. E um segundo nicho bastante interessante, que é o construtor entender o seguinte: eu vou fazer uma torre comercial. Nessa torre comercial ou residencial, eu vou colocar uma academia, mas eu vou alugar essa academia. Então, eu gostaria de saber o seguinte: como eu monto, eu quero saber um business plan de quem for ocupar esse espaço, para eu entender quando eu posso cobrar de aluguel. Então, é bastante interessante esse mercado de condomínios e empreendimentos imobiliários, ele traz essa presença forte das academias como diferenciação. Então, na história dos empreendimentos, já foram vários focos, né? Por exemplo, varanda gourmet. Você não vê mais lançamentos destacando varanda gourmet, tá certo? Agora é academia. É academia. Então veja que interessante. Então são focos da população que se refletem justamente na estratégia de lançamento e venda de um condomínio. Porque para a construtora, ela precisa pensar o seguinte: como é que eu diferencio o meu empreendimento do outro empreendimento? E aí a resposta não é o que eu acho, é o que que as pessoas querem. Aham. As pessoas querem academia. Vamos colocar academias. Acho que essa é uma boa leitura do mercado, ou seja, o comprador diz o que ele quer É. e o empreendedor incorpora essa tendência para tornar o empreendimento mais atrativo, tá certo? Maravilha, Luiz. Quero te agradecer mais uma vez o seu tempo, o seu conhecimento, dividir com a gente toda a sua experiência. Sempre é um prazer receber você. Você sabe que a Fitness é a sua casa e só tenho a agradecer. Muito obrigado. Realmente eu me sinto em casa, isso é muito interessante. E é sempre um prazer, você sabe que eu sou seu fã. É As, nossas, recíproco. as nossas conversas são sempre excelentes e eu é que agradeço a oportunidade de estar junto sempre. Eu tenho muito orgulho mesmo e assim, é olhar para trás e ver o quanto a gente construiu, tá ao lado, tá, né, em contato, convivendo com pessoas tão importantes, para mim, assim, é uma honra. O mesmo digo eu. Muito obrigado. Obrigada a você, Obrigado a Luiz. vocês.